Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Parker Brasil Podcast. Nesse episódio falaremos sobre eficiência energética. Em um mundo que valoriza cada vez mais a sustentabilidade, vamos descobrir como a Parker está na linha de frente dessa transformação através do DCP. Para você que se preocupa em otimizar seus processos e elevar a performance de seus equipamentos hidráulicos, esse episódio é para você. Eu sou o Feni Ferreira, instrutor de treinamentos da Parker Lab, e estaremos com o convidado especial, Ricardo Brancácio, gerente de produto. Prepare-se para insights práticos e dicas que podem transformar a eficiência energética da sua empresa. Então, fique com a gente que já vamos começar. Olá pessoal, então vamos começar mais um Parker Brasil Podcast. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje, nosso convidado especial aqui, Ricardo Brancácio. Brancácio, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos começar. Para começar, então, nosso Parker Podcast, vamos falar um pouquinho sobre você, a sua trajetória, como você trilhou até chegar onde que você chegou nos pontos de hoje, né? Fala um pouquinho pra gente poder compreender, então. Tá certo. Ingressei na Parker em 2007, como trainee de vendas. Foi até um pouco engraçado, sem querer, porque trabalhava numa indústria de pneus, cuja era cliente da Parker, né? E era atendido por um dos vendedores técnicos. Na época se chamava vendedor técnico, essa função de fazer as visitas aos clientes. E eu já lidava com, enfim, fornecedores de itens de automação, né? Na minha área realmente de formação, e pneumática, hidráulica, e a Parker veio nessa mesma tocada, né? Então, dado um momento, eu fui visitado por um dos vendedores técnicos que a gente tinha da Parker lá, e era final de ano, a gente trabalhava muito com a parte de investimentos, CAPEX, então não tinha uma verba disponível para fazer a aquisição de novos componentes ou soluções, né? Então, eu cheguei a convidar esse vendedor técnico para tomar um café comigo, e numa conversa de bate-papo ele perguntou o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando, né? Eu tinha em torno de 24 anos aí, e aí eu falei para ele que eu estava terminando uma pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em marketing. E foi uma surpresa para ele, porque ele falou assim, poxa, mas você trabalha na engenharia, por que você quer trabalhar, né, na parte, né, tá estudando isso, né? Eu falei assim, porque eu sou doido para trabalhar na área de vendas. E aí ele falou assim, bom, tem uma vaga de trainee de vendas lá, você não quer dar uma verificada? Eu falei, claro, beleza. E aí desci para minha máquina, enviei o meu currículo para ele, logo de cara, e aí eu dei uma ligada, olha, eu mandei o meu currículo. Aí eu dei uma respirada, dei uma pensada assim, poderia mandar o telefone do seu gerente para eu conversar com ele? Eu falei assim, posso, mando. Aí me preparei durante alguns dias para conversar, liguei pro gerente da Regional São Paulo na época, né? Existe essa regional de vendas na Parker. E aí ele falou, claro, a gente pode marcar, né? E depois de alguns dias eu pedi uma folga do trabalho, né? E fui fazer essa entrevista. A gente conversou, bateu um papo, eu achei que talvez não fosse muito para mim, porque eu sempre trabalhei na área técnica, né? E aí, depois de alguns dias, ele me ligou dizendo que eu estava contratado. Então, eu ingressei na Parker como trainee de vendas. E foi uma época muito legal. Eu me considero uma pessoa com muita sorte, né? Porque eu fui pago para trabalhar, para estudar, na verdade, nem trabalhar, né? Então, eu fui treinado pelas várias tecnologias que a Parker tem, né? A Parker, a parte de fluid connectors, né? Condução de fluidos, a parte de hidráulica, pneumática, eletromecânica na época, né? Que era uma linha que estava se desenvolvendo aqui no Brasil. Então eu tive muita sorte de passar por esse período de treinamentos, né? E a ideia na época era justamente formar uma pessoa técnica nas tecnologias para conseguir vender valor, né? Então a gente tinha vários treinamentos também de vendas, e aí quando venceu esse período eu fui para a regional, comecei a atuar como vendedor técnico, atuando principalmente no segmento de pneus, que era o da minha formação, né? Como início de carreira. Comecei a atender esse segmento, e depois de algumas reformulações que a gente teve na regional, eu passei a atender outras contas em outros segmentos de mercado. E alguns segmentos foram muito bem, começaram a ir muito bem, e depois de alguns anos eu acabei sendo convidado para ser um gerente de contas, para atender um segmento específico de mercado, já Brasil, né? Desenvolvi durante 4 anos essa atividade, e essa atividade ela está vinculada, obviamente, a várias tecnologias que a Parker tem, de condução de fluidos, de filtração e tudo mais,
mas ela também estava muito ligada à hidráulica, né? No segmento de mercado que eu estava atuando, a gente tinha muito contato com a hidráulica, porque é um segmento mais pesado, né, o de mineração. Legal. E nessa época aí você já pensava, né? Tipo, você tem uma formação. Eu, por exemplo, sou formado em engenharia elétrica, acabei migrando para essa parte também da área de sistemas hidráulicos, enfim. Mas nessa época você já pensava que você cairia nessa parte de sistemas hidráulicos? Opa, isso foi novo para você? Para mim era vendas, assim. Eu sempre gostei da parte técnica, sempre me atraiu muito. Comecei com a área técnica, estudei para isso. Mas a parte de vendas me instigava muito, né? Porque a gente sempre trabalhava com clientes para desenvolver soluções mesmo, né? Para, enfim, auxiliá-los, né? Essa é a questão, né? Auxiliar os nossos clientes a descobrir as soluções aí, né? Auxiliar nesses desenvolvimentos. Só que eu gostava também muito da parte técnica e acabei migrando para a divisão hidráulica em 2017. E aí eu passei a atuar como supervisor de desenvolvimento de mercado, né? E aí eu tinha muito contato com o mercado, com clientes, desenvolvimentos. E aí, com um certo tempo, eu passei à gerência de produtos, né? Porque a gente precisava dessa parte estratégica mesmo, né? Então, a gente começou a desenvolver e com esse conhecimento de mercado, de aplicações, de clientes, fica mais fácil, né? A gente montar uma estratégia para aquele produto, para aquele segmento de mercado e tá ligado, né, às pessoas dos mais diversos departamentos, né? Então, o gerente de produtos, ele é muito ligado à engenharia, muito ligado a marketing, a vendas, propriamente dito, a pricing, né? Então, é uma área que acaba ligando muitos pontos e é muito interessante, assim, é um aprendizado, né? Um aprendizado bem, muito enriquecedor, né? Então, tô gostando bastante dessa atribuição aí. Com certeza. Eu acredito também que a tecnologia... A Parker é uma empresa que nasceu, né, lá para 1917, enfim, e ela já nasceu na era da tecnologia. O Arthur Parker era um entusiasta das tecnologias, enfim. Falando um pouco, então, sobre a hidráulica mesmo, né, que ela envolve vários conceitos importantes, né, e um dos principais atributos da hidráulica é a força, a pressão que ela consegue atingir, né. Baseado nesses conceitos, né, acho que você pode até explicar melhor do que eu sobre isso daí. Como é que a Parker, né, ela vai fornecer uma eficiência energética com o produto que a gente vai falar aqui hoje, que é o DCP, né? Então eu gostaria até que você falasse um pouco sobre a teoria e sobre o que o DCP, onde que ele atua dentro do sistema e os nossos produtos hoje, como que ele atua nessa parte de eficiência energética. Dá uma palhinha para a gente sobre isso. Para dar uma contextualizada, a tecnologia hidráulica ela é utilizada para você gerar uma potência hidráulica, né? E a partir daí você executar trabalho, movimentos, né? Então, Parker é líder mundial em movimentos e tecnologias de controle de movimento, né? Então, a hidráulica ela é uma tecnologia justamente para gerar potência hidráulica, controlá-la e a partir daí gerar de novo movimento, né? E a eficiência energética, ela é você executar esse trabalho com o menor consumo possível de energia. Então, a eficiência nada mais nada mais do que isso, né? Gerar um trabalho com consumo mínimo de energia. Então, o DCP é uma das tecnologias da Parker que trabalha em prol disso. A gente tem outras tecnologias também, mas o DCP, que foi o tema escolhido para conversar com vocês hoje, é justamente na parte de geração de potência hidráulica, né? Então, a gente basicamente tem uma bomba hidráulica, que pode ser uma bomba de palhetas fixa, ou uma bomba de pistões variável, e elas estão conectadas a um motor elétrico, que faz a rotação, e que através do deslocamento dessa bomba gera uma vazão, e esse motor está ligado a um drive, né, um controlador para esse motor. E esse drive tem a parte toda de lógica, justamente para ter as alterações aí de rotações para gerar mais ou menos potência hidráulica para o sistema. Então, é basicamente uma solução para a eficiência energética, né, para melhorar a eficiência energética. Interessante, até você comentando então sobre o drive, né, o que você diz, então, um drive control pump, é um drive que controla um motor, né,
Isso, então, no mercado hoje, existe vários inversores no mercado, então, qual o diferencial entre eu criar, né, um DCP, um produto destinado a esse controle do motor, e eu pegar um inversor do mercado e fazer a mesma aplicação? Qual a diferença em resultados disso aí? Por que a Park resolveu investir nesse nicho de mercado e falar, opa, tem pontos aqui a ser melhorados, que essa solução aqui é o santo grau? Começa antes da aplicação do produto. Legal. O DCP, antes de mais nada, no projeto mesmo, ou seja numa máquina nova, ou seja num retrofitting, você tem um software que pode ser baixado gratuitamente do site da Parker, né? A gente tem várias landing pages lá e a gente tem uma exclusiva para esse tipo de coisa que pode ser acessado aqui no Brasil, em qualquer lugar. E a gente tem um software que se chama Drive Creator. E esse software basicamente você insere dados da aplicação, não dados de corrente ou dados de tensão. Você insere dados de hidráulica. Então ele é montado para pessoas de hidráulica. Então, basicamente, você coloca um ciclo de uma máquina lá, seja ela qual for, seja uma prensa, uma injetora de alumínio, uma injetora de plástico, e você começa a colocar pontos. Olha, aqui eu preciso de uma vazão X e uma pressão Y. E você vai montando um ciclo da máquina. Depois que você monta isso, o software ele te assessora para você selecionar uma bomba, por exemplo. Você tem uma listagem de diversas bombas que são aplicáveis para aquele ciclo de máquina. E aí você vai selecionando como se fosse uma montagem mesmo de componente por componente. Então você seleciona a bomba, seleciona o motor elétrico, a potência dele, que pode ser um motor assíncrono, por exemplo, e você seleciona o drive. A partir daí, com esse ciclo montado, você tem como inclusive medir qual que é a potência que você está consumindo no sistema através dessa tecnologia, e você consegue fazer um comparativo como se você não tivesse instalado o DCP, por exemplo. E esse gap justamente o ganho que você vai demonstrar antes de você fazer o investimento todo. Então você vai saber qual que é o gap de potência consumida no sistema, né? E aí, quando você seleciona e você tem já o DCP instalado no equipamento, aí é uma questão de controle mesmo. O DCP ele é calibrado, né, com as eficiências das bombas da Parker, né? Então ele vai trabalhar nos mínimos ganhos lá para você conseguir a melhor combinação possível naquele estágio do ciclo do equipamento. E além disso, o drive ele vai monitorar condições do sistema hidráulico. Então ele vai monitorar nível, temperatura, condição dos filtros, né, fazer o monitoramento dos filtros. Então é um drive próprio para hidráulica, né? Essa é a grande diferença de um sistema exclusivo para hidráulica que um sistema convencional de mercado, né? Então a grande diferença está aí. E todo o programa dele, todo o software, né, enfim, a concepção dele é para trabalhar com grandezas hidráulicas. Então está aí a grande diferença. Muito bom, né? Então, hoje, esse software que você comentou, então, ele é disponível. É uma ferramenta gratuita que a Park já fornece para o cliente poder fazer análise do sistema que ele tem lá e já fazer um estudo, né, de viabilização da implementação de um protótipo, de uma aplicação de DCP, certo? Tanto o Drive Creator como o software de monitoramento ou de setup. Então, todos os softwares da Parker para o DCP, eles são gratuitos, disponíveis aí na internet, e podem ser baixados para, enfim, não só selecionar, mas também configurar o drive, né? Então você vai colocar limites, enfim. O sistema, ele vai ter que conversar com o sistema do equipamento do cliente, né? Então, são coisas que trabalham em conjunto, né? Para dar a máxima eficiência possível para o equipamento. Legal. Até aproveitando um pouco da sua experiência aí, né, que você está no mercado e vendo, né, o que você tem visto aí de dificuldade, né, até o quesito de poder fazer essa aplicação, né, do DCP, ou fazer um retrofit, uma melhoria de máquina, de processo, enfim, quais seriam essas dificuldades, né, a gente gosta muito das palavras, das dores que o cliente tem, né, em relação a isso, que a aplicação de DCP venha a calhar, venha ajudar sobre isso, né? O que você pode citar, né? O que você tem visto aí no mercado aí? O mercado, os clientes no geral, eles estão buscando eficiência energética, né? Isso porque custa, né? Energia custa. E quando você busca uma eficiência, uma melhor produtividade,
você busca maneiras de que isso se torne realidade. Isso olhando para o chão de fábrica, por exemplo, você precisa olhar nas minúcias mesmo. Então, geralmente você tem sistemas hidráulicos convencionais, você mesmo disse que tecnologia hidráulica é uma tecnologia antiga, a Parker começou há muitos anos, né, com essas tecnologias, mas é uma tecnologia que vem se avançando, né, vem se modernizando. E essa necessidade do mercado é muito em virtude de uma questão de competitividade, produtividade. No final das contas, obviamente, vai ter uma redução de emissão de gases aí de CO2, no caso, porque a gente está falando de consumo de energia elétrica, né? Então, isso está vindo da indústria de cima para baixo. Então, os diretores, gerentes de fábrica, gerentes de manutenção estão procurando componentes mais eficientes para as aplicações, e isso está fazendo com que as áreas de engenharia, de manutenção, procurem soluções para que isso aconteça. E a Parker tem sido procurada para trabalhar em cima essas questões. Não só o DCP, mas outras tecnologias, elas trabalham em função de uma eficiência maior. E às vezes não, são pequenos ganhos que a gente tem no equipamento e que a gente consegue demonstrar uma eficiência menor. Não só no consumo, mas sistemas que são mais adequados, né? São mais modernos, são mais enxutos. Então, quando você usa um drive, por exemplo, você não está limitado a uma frequência de rede para, enfim, acionar um motor. Você pode ter uma frequência maior, ter uma rotação maior. Isso faz com que você possa ter bombas menores, com deslocamentos menores. Se você não está tendo um consumo, uma demanda linear, você está tendo uma demanda, dependendo do ciclo da máquina, você pode ter componentes menores, né? Reservatórios menores, você pode tirar um trocador de calor, por exemplo. Então, a eficiência não está só no consumo, mas na concepção do sistema hidráulico mesmo. Então, os sistemas eles estão mais modernos, né? Então, a gente está vendo muito a busca, é um trabalho muito corpo a corpo que a gente está fazendo, nos workshops que a gente participa, nas reuniões com clientes também, apresentando a tecnologia, e a gente tem visto que o pessoal tem se interessado bastante justamente por ser algo que traz muitos benefícios, né? Que a gente consegue enxergar agora e outros que a gente vai, no futuro, conseguir enxergar também, né? Se você tem um sistema mais eficiente, que trabalha melhor com as condições de ciclo da máquina, você tem um gasto dos componentes menor também, né? Então você não usa os componentes no limite, você consegue dar uma folga, vamos dizer assim, para alguns componentes hidráulicos, e eles acabam durando mais, né? Aplicando, por exemplo, bombas mais silenciosas, mais modernas, que é o caso que a gente faz, né? Tanto em bombas de pistões quanto bomba de palhetas, você tem uma redução de ruído. Então você imagina, né, ter várias máquinas num pátio de fábrica e você tem uma redução de ruído, você tem uma questão ergonômica. Então são vários benefícios que são encontrados através de uma aplicação de uma tecnologia dessa. É interessante até você comentar sobre isso, que eu ia até já fazer uma pergunta direcionada sobre isso, né? Se eu tivesse que direcionar, né, basicamente, quem mais compensa eu fazer uma aplicação de DCP, né, quem que a gente pode direcionar esse mercado ou essa nova aplicação de produtos, e quem mais se beneficia com isso, né? Você até comentou sobre questões de sustentabilidade, sobre questões de ergonomia, né? Fala mais um pouquinho para a gente, né, se você tivesse, vou elencar aqui alguns produtores de máquinas, ou grandes fabricantes, ou montador, não sei, o pessoal da manutenção em quesito geral mesmo, ou quem que seria essas pessoas ou mercados que se beneficiam melhor com a aplicação de DCP? O DCP ele pode ser utilizado tanto em fabricantes de equipamentos, OEMs que a gente fala, quanto clientes finais, né? Cada um vai ter uma percepção do quanto essa tecnologia tá ajudando ou não. Para um fabricante de equipamento, se o equipamento dele, por exemplo, tem uma promessa de consumo menor, um consumo de energia menor para trabalhar, ele tem um diferencial de produto, né? Então isso pode ser um valor percebido por um fabricante de equipamento. Os componentes eles podem ser menores, né? Porque a gente consegue ter vários ganhos em partes do sistema hidráulico que a gente consegue inclusive reduzir
esses tamanhos, reduzir reservatório, válvulas, enfim, a gente consegue ter um certo ganho aí. Para o cliente final, o usuário desse equipamento, né, uma indústria, enfim, qualquer segmento industrial, ele vai ter o benefício de verificar que a máquina dele está consumindo menos energia elétrica, ou a máquina dele está gerando menos ruído, ou ela tem uma durabilidade maior, né? Então ele tem vários ganhos. Então se ele é um fabricante de máquina ou um cliente final, ele vai ter uma percepção de valor diferente, mas a gente entende que em ambos existem possibilidades de ganho aí bem significativas. Bom, legal, até interessante você tocar nesse ponto, né? Até falando em questão de sustentabilidade, talvez até de questão de payback, de ROI, etc. Uhum. Temos alguns casos reais de aplicação ou algum estudo que foi feito sobre a aplicação em DSP e quanto que teve de saving sobre isso daí, ou ainda não temos, ainda é muito nova essa tecnologia? O potencial de ganho energético é em torno de 70%. Tem um potencial de ganho energético de até 70%. Um número bem expressivo. Expressivo. Né? Claro, vai depender muito do tamanho do equipamento. Quanto maior o equipamento, maior é o potencial de ganho energético. Isso é interessante. A gente tem um vídeo que é colocado na nossa landing page, por exemplo, que ela faz uma simulação de uma prensa. E lá ela fala 30%, 40% de ganho de energia. Se a gente pega esse quilowatt-hora que a gente está salvando, né, multiplicando ele pela quantidade de horas que a máquina trabalha em um ano, por exemplo, a gente tem um ganho, né, de monetário mesmo, né? Direto, e aí a gente pode medir, fora os indiretos, coisas que a gente vai ver só com o tempo mesmo. Se o equipamento, por exemplo, tem uma durabilidade maior, isso é um saving também, né? Ele acaba tendo um ganho a longo prazo. Os componentes vão durar mais, ele vai ter um ganho de manutenção, ou se os componentes forem menores, que é o caso, a gente consegue ter bombas menores, porque a gente trabalha em rotações maiores em um certo período do ciclo, a gente consegue ter componentes menores e que tem um custo de manutenção, de reposição, menores também. Então, assim, o ganho energético a gente tem várias maneiras, depende muito do tipo de equipamento que a gente está colocando. E a gente vai ter, quando a gente está no Drive Creator, né, voltando àquela ferramenta que eu comentei com vocês, quando a gente está lá, a gente consegue ter uma ideia de qual que vai ser esse saving já. Então, antes de fazer o investimento, a gente tem como fazer um comparativo e já colocar, né, uma faixa de ganho que você vai ter para justificar um investimento desse, às vezes num retrofitting, que é o que acaba acontecendo. Né? Então, mas a gente tem essa premissa. Até a questão, né? Você falar, tô reduzindo a quantidade de consumo de energia elétrica. Eu acho que também deve ter um relacionamento direto com a emissão de CO2, né? Acho que as empresas até hoje recebem um incentivo em relação à redução de carbono na atmosfera, enfim, né? Com certeza. E aí, como você vê, né, hoje, sobre esse impacto em relação à sustentabilidade nos setores, né? Industriais, nesse ponto de vista aí de sustentabilidade, essa pegada de redução de carbono aí, você tem visto essas aplicações aí no mercado? Como é que está em relação a isso? A gente conversa com alguns clientes nas oportunidades, né, um workshop, uma reunião, e existem em algumas empresas comitês, né, e até na Parker, inclusive, né, então é uma preocupação, é uma tendência, mas é uma tendência que ela acaba se tornando realidade a médio e longo prazo, né? É uma coisa que se torna natural, né? Você buscar esse tipo de ganhos, né? Então, são produtos, né? Não só o DCP, mas outros produtos mais modernos, tecnológicos, e a Parker tem muito disso de desenvolver novas tecnologias, novas soluções. Ele passa a ser enxergado como uma coisa que é uma premissa básica, né? De ser um componente ou uma solução sustentável, né? Então a gente trabalha muito em função a gente como multinacional e os nossos clientes também como multinacionais, elas tratam isso como uma visão de negócio mesmo, né? Não uma tendência, e sim um modo de fazer as coisas, né? Talvez, então, é daqui para frente, né? A gente não tem como voltar, né? A tecnologia, ela não tem como voltar atrás, né? Claro, tem um trabalho que tem que ser feito, né? Porque no corpo a corpo mesmo, né? O que a gente
fala, né? A gente tem que ir em reuniões, workshops, e avaliando aplicações, conversando com os clientes, entendendo quais que são os valores, quais que são as dores, né? E a gente tem que trabalhar em cima delas. Mas a gente vê, no geral, a indústria bastante alerta, tanto para eficiência energética quanto para emissão de CO2, né? E assim, dentro do que você vê, né, você vê que o mercado, normalmente, nós temos uma certa resistência a se adequar às novidades que aparecem, né? No seu ponto de vista, assim, quais seriam as novas tendências do mercado, né? Recentemente a gente teve até a gente fala muito sobre as configurações onde você faz a comunicação, sobre a IoT, internet das coisas, enfim. Como é que um DCP hoje ele se situa dentro desse ponto aí e como é que você vê os mecânicos, né, as pessoas que estão diretamente ligadas a projetos de hidráulica e tal, na adaptação sobre essa, eu acho que é uma tendência, né, a aplicação de uma eficiência energética com sistemas eletrônicos igual o DCP. Como é que você tem visto isso aí? Como é que você tem sentido no mercado? Os fabricantes de máquinas estão cada vez mais fazendo equipamentos maiores, né, e isso vai demandar uma vazão maior também, porque a tecnologia hidráulica, ela é uma geradora de potência hidráulica, né? Então, a utilização desses componentes é inevitável. A gente precisa cada vez mais de taxas de vazões maiores, de repetibilidade, de precisão, e isso demanda que o componente hidráulico ele trabalhe bem com a eletrônica, né? Com a elétrica. Então, ele trabalhe bem com drives, trabalhe bem com controladores de eixos, que, né, a gente trabalha também, trabalhem com controladores. Então, a eletrônica, essa tecnologia sendo mesclada com a hidráulica, é inevitável que isso aconteça. É uma coisa que está acontecendo. Em algumas aplicações, uma coisa não acontece sem a outra mais. Então, são tecnologias que cada vez mais estão mescladas, juntas, né? E é difícil separar uma coisa da outra mesmo, né? Então, o profissional de hidráulica, ele tem que ter os conhecimentos necessários também para trabalhar com a parte de sistemas de controle, né? Ou conversar bem com aquilo. E como a hidráulica trabalha muito hoje com a parte de controladores, de sistemas aí mais sofisticados, a conectividade também é inevitável, né? A informação que se utiliza para uma tomada de decisão de fábrica, uma manutenção preditiva, por exemplo, né, é uma coisa que também não tem volta. E essa informação, você comentou da conectividade, ele precisa estar conectado não só no nível de fábrica, mas no nível gerencial também, porque você está medindo produtividade dos equipamentos. Então, um DCP, ou uma válvula proporcional, ou qualquer outro sistema mais sofisticado e algum componente eletrônico que trabalhe junto com esse componente, ele precisa estar conectado numa rede e essas informações serem utilizadas. Então o DCP, por exemplo, você tem tanto a parte de controle quanto monitoramento. Então você consegue monitorar, né? Inclusive o consumo instantâneo em quilowatt-hora você consegue fazer o monitoramento, mas não só isso, você consegue fazer o monitoramento de outros periféricos dentro de um sistema, né? Como a gente disse anteriormente. Então é um caminho sem volta, é um caminho que a gente sabe que, né, os novos fabricantes, os novos conceitos de máquina, eles vão puxar trabalhar com sistemas cada vez mais sofisticados e conectados. Com certeza. Eu acredito que a tendência é cada vez o sistema ser mais autônomo, né? Ter menos intervenção humana e você sentar na tela do computador e já ir direto no foco, né? do problema, ou da execução, ou da melhor eficiência do sistema, né? E assim, já aproveitando o gancho, que conselho você daria aos profissionais, né, que desejam adaptar essas mudanças, né? Quais caminhos que eles devem trilhar, onde que devem procurar, quais recursos que eles têm hoje disponíveis, enfim, né? O que você daria de conselho para os profissionais que estão nos ouvindo aí hoje em relação a isso? O primeiro conselho que eu dou é entrar em contato com a Parker. Show. Né? A Parker tem profissionais muito especializados. A gente tem tido treinamentos, né, com os nossos consultores de vendas, os nossos profissionais, então que entre em contato com a Parker. A Parker tem uma experiência muito grande em várias aplicações, mas é claro, a gente precisa ouvi-los, né, quais são as
as reais necessidades para a gente conseguir atuar com foco em uma solução adequada para a aplicação de vocês. Então, entre em contato conosco. A gente tem um site Brasil, né, www.parker.com.br, e lá a gente tem um quadradinho de entrar em contato com a Parker. Então, entre em contato conosco, vai ser direcionado para a nossa equipe de vendas e a gente vai conseguir, junto com vocês, entender quais são as necessidades e a gente desenhar uma solução em conjunto, né? Essa é a primeira dica. E é claro, a gente precisa, os profissionais, né, do segmento precisam estar inteirados, a gente também pode ajudar nisso, em quais são as melhores alternativas, saídas, e também adquirir conhecimento. Então, hoje a gente tem a training, né, que dá vários treinamentos, não só de hidráulica básica, mas de hidráulica avançada também. Então, procurar esse conhecimento e utilizar os recursos que a Parker tem é a dica que eu daria, né, para isso. Entendi. Legal. Então, assim, para a gente finalizar, então, né, só para a gente fazer um fechamento aqui do nosso podcast, então dá para nós aí as suas reflexões finais sobre o que a gente discutiu aí sobre esse tema importante. Dá as suas palavras finais aí, defendendo a tecnologia, a DCP e a nossa sustentabilidade aí através da eficiência energética. Bom, a eficiência energética é uma jornada contínua, né? A gente como profissionais da área tem que ter essa mentalidade aberta para as inovações, para que a gente transforme os desafios em novas oportunidades. Então, existe tecnologia, existe gente competente para fazer isso acontecer, existe conhecimento suficiente. Então, contem conosco para a gente descobrir quais são as soluções para os mais diversos problemas aí de engenharia. E foi isso então, pessoal. Muito obrigado, Ricardo Brancassi, pela sua participação e por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês, foi um prazer. E obrigado a vocês também, ouvinte, por nos acompanhar aqui no Parker Brasil Podcast. E se você gostou desse episódio, não esqueça de nos visitar nos nossos canais digitais e fique atento para os próximos episódios. Um forte abraço para vocês e te encontro na próxima. Forte abraço, pessoal. Foi um prazer. Obrigado.